Podcast Conversas sem Batina. Ora então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local em que ouvirem este nosso podcast. Bem-vindos a mais um podcast Conversas sem Batina, onde eu, Ricardo Silveira, estou aqui à conversa sobre coisas ligadas à igreja, à religião, com o nosso querido Padre Adelino Ferreira. Olá, Padre Adelino. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo a andar. Então hoje celebramos o Dia de Todos os Santos. É verdade. Vamos falar aqui um bocadinho do que é isto de fazermos o caminho para a santidade. Afinal, o que é isto de ser santo? Existe algum manual para a malta ser santa ou pelo contrário é um caminho que deve ser feito sem manuais? Se existisse algum manual para isso, acho que era só ler o manual e procurar pôr isso em prática, não é? Quer dizer, se houvesse um manual de instruções, é como alguém diz que quem tem filhos, os filhos não vêm propriamente com o manual de instruções. É mais ou menos a mesma coisa, saltas as devidas comparações, não é? Mas sim, não há propriamente um manual de instruções para isso. Se podemos dizer que há um manual para isso, olha, Sagrada Escritura. Mas pronto, não podemos propriamente chamar um manual para ser santo, não é? Exatamente. O ser santo é basicamente o assumirmos e aceitarmos esse convite que Jesus nos faz a seguir o caminho que Ele nos propõe. Exato. No fundo, resumindo, é mais ou menos isso. Nós, quando ouvimos portanto, que determinada pessoa foi declarada santa portanto, por algum milagre que fez, pela vida que levou, lá está, isto também aqui para desmistificar um bocadinho a coisa, entre aspas, não é necessário, portanto, e esses santos também são seres humanos, também cometeram os seus erros e eu hoje lembrava-me, por exemplo, do próprio São Paulo, não é? Paulo de Tarso, que o início de vida, pronto, não é desde criança, não é? Mas antes de ter sido um dos seguidores de Jesus Cristo, era precisamente, ele andava a perseguir os cristãos. Os santos não são propriamente uns super-heróis da Marvel, de DC Comics, assim, uma coisa com superpoderes, tipo Super-Homem ou Homem-Aranha, sei lá. Tem assim uns superpoderes todos malucos que conseguem, por causa disso, superar os outros, porque têm aquele superpoder. Os santos são mulheres e homens como nós, como dizias, com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, com os seus momentos de dúvida, mas que souberam, lá está, aquilo que eu dizia há bocadinho, aceitar esse desafio que o Senhor lhes propõe. Claro que há muitos exemplos, deste o exemplo de São Paulo que perseguiu os cristãos, há muitos exemplos de santos que nem sempre a sua vida foi propriamente um exemplo. Pronto, tinham um tipo de vida, depois converteram-se e, como se costuma dizer, fizeram uma volta de 180 graus na sua vida. Ou seja, houve alguma coisa que os fez mudar de vida e perceber que o caminho não era por ali. Exatamente. Aliás, foi engraçado que em relação a São Paulo, eu não conhecia a história de Paulo de Tarso, e quando estava a ver o filme A Bíblia, não é? Já agora aconselho vivamente a qualquer pessoa que possa a fazer isso. No ano da pandemia, em 2020, na altura da Páscoa, não havia celebrações, não havia nada, estávamos fechados em casa, então resolvemos no fim de semana, eu e a minha mulher, vimos a Bíblia do princípio ao fim. Não havia tempo para isso. Exatamente, não tínhamos muito o que fazer, estávamos fechados em casa e foi mesmo assim. Mas foi aí que eu soube, e foi engraçado, porque lá está, ao princípio, quando ele aparece, a figura de Paulo de Tarso, quando ele aparece, toda a gente, era asqueroso, não é? Ele próprio se ofereceu para ir perseguir os cristãos e tudo isso. E depois, de um momento para o outro, tem a visão de Jesus Cristo, portanto, Jesus
até é feito pelo Diogo Morgado portanto, nesse filme, e ele portanto, no fundo mostra-lhe o caminho para ser cristão, e depois eu olho para a minha mulher e digo assim, espera, este aqui é São Paulo. Sim. Porque lá está, não conhecia a história, mas lá está, é uma coisa curiosa, não é? Porque há pessoas que têm esta ideia que para ser santo é preciso levar toda a vida, portanto... Ninguém nasce santo. Exatamente. Ninguém nasce santo. Quer dizer, o Senhor cria-nos em vista disso. Nós depois temos que fazer também a nossa parte, que é ir procurando fazer esse caminho. E os nossos caminhos são todos diferentes uns dos outros. Exatamente. Não é por desde pequeno. É importante, cuidado, não estou a desconsiderar isso, acho que é muito importante. Que eu vá com a minha família sempre, que participe e que tenha essa educação. Não é por isso que eu vou ser mais santo do que alguém que só descobriu mais tarde. Não é isso que define se eu sou mais santo ou menos santo. O que define se eu sou mais santo ou menos santo, de facto, é aceitar esse desafio que o Senhor nos lança. Querer ser santo. Aliás, isso de ninguém nascer santo remete-nos até para uma música dos Delfins, que é o Nasce Selvagem. Quando alguém nasce selvagem. Exato. E depois faz todo o seu caminho para precisamente fazer esse caminho da santidade que também é importante. E o facto, portanto, e ao contrário daquilo que muita gente pensa e diz, o facto de ser santo não quer dizer que não tenha uma família, portanto, não tenha todo o seu... Lá está, as suas fragilidades, os seus momentos mais difíceis, e realmente, portanto, quando olhamos para a história de todos os santos, e lá está, hoje celebramos precisamente o dia de todos os santos, é importante também vermos esta questão que, lá está, nem todos os santos foram sempre, ao longo da vida inteira, não foram sempre santos. Isso é importante. Nós temos consciência disso, porque às vezes nós pensamos, é aquilo que eu dizia, nós pensamos que os santos é alguém que está, tipo, noutro patamar. Ou seja, que para nós é inalcançável. Para nós, ou seja, o sentido, por exemplo, de celebrarmos esta solenidade, no dia 1 de novembro, solenidade de todos os santos, no dia em que este podcast vai para o ar, faz todo o sentido para nós percebermos que isso de ser santo é também para nós. Ou seja, como dizias, nós temos as nossas fragilidades, temos os nossos problemas, temos os nossos obstáculos, temos aquilo que às vezes nos vai impedindo, as nossas tentações, tal como os santos que nós invocamos, todos eles, a Nosso Senhor e Maria, nossa mãe, não é? De resto, os santos, todos tiveram os seus momentos de dúvida. Todos tiveram as suas tentações. Souberam foi superar isso. Souberam foi perceber qual era, no fundo, a missão que o Senhor lhes confiava. E pronto, e o desafio para nós é exatamente este. É superar essas nossas tentações, essas nossas fragilidades, perceber qual é o desafio e a missão que o Senhor nos confia e procurar pôr isso em prática. Isso é fácil de fazer? Não é fácil. Claro. É muito complicado. Agora, não é impossível. Se outros conseguiram, nós também somos capazes. Nosso Senhor também está connosco, tal como esteve com eles. Agora, claro que não é fácil. Fácil é pegar num cão, e depende do cão que é, desculpem o exemplo, e ir passear no parque. Isso é fácil. Agora, o desafio que o Senhor nos lança, não é fácil. E vamos ter incompreensões, e vamos ter essas dificuldades que nos possam aparecer. Vamos ter muitos obstáculos. Mas se confiamos que o Senhor nos dá forças para ultrapassar isso, se confiamos que Ele nos acompanha, que Ele está ao nosso lado, vamos conseguir, lá está, seguir esse caminho. E o facto de seguirmos um caminho de santidade não quer dizer que sejamos santos, não é? Porque nem toda a gente que faz esse caminho da santidade portanto, é santa e tudo isso. Depende do sentido que nós estamos a falar. Uma coisa é ser santo canonizado pela Igreja e estar nos altares. Outra coisa é nós, de facto, assumirmos esse desafio e procurarmos fazer esse caminho de santidade. Não há cursos para ser santos, não é? Claro! Se calhar há malta que pensa assim de uma forma um bocado utópica nisso, mas não há cursos para ser santos.
Assim, nós somos chamados a fazer esse caminho de santidade. Algum de nós é santo na sua plenitude? Pois, acho que não. Pois. Porque santo é Nosso Senhor, na sua plenitude. Nós somos chamados a fazer esse caminho. E se de facto conseguimos aceitar isso, depois eu acho que o menos importante é essa parte da canonização por parte da Igreja. A Igreja é constituída por homens que lá está, que têm, homens e mulheres que têm as suas fragilidades. E que têm de analisar também esse caminho de santidade para depois transformar alguém em os santo. Os santos canonizados, Exato. apresentados pela Igreja, são pessoas, lá está, como nós, com as suas fragilidades e tentações, e obstáculos, e dificuldades que têm, mas que são apresentados como modelos, ou como exemplo, que nós podemos olhar para eles e perceber, epá, aquela pessoa de facto fez isto, fez aquilo, viveu desta forma, viveu desta. Epá, e para nós pode ser de facto um exemplo. Parem, mas eu faço as coisas assim, isto para mim não faz grande sentido. Epá, o São Joaquim, o São João, ou, sei lá, fez as coisas desta forma. Epá, se calhar, se eu tentar fazer assim, para mim também, ou seja, para mim também vai ser melhor. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Ou seja, vou tentar ser uma pessoa mais santa, porque olhei para o exemplo daquele santo, do santo X ou do santo Y, olhei para aquilo que ele fez e da forma como fez, e isso pode ajudar na minha vida. Muito isso bem. é uma parte dos santos e dessa parte, chamemos-lhe, canónica ou legal da Igreja, digamos assim. Depois nós acreditamos que os santos também são intercessores, por isso é que nós invocamos os santos, nós não adoramos os santos. Pois era aí que eu também ia chegar a Nós seguir. apenas os invocamos porque eles são intercessores por nós junto de Deus. Exatamente. Eles servem apenas de veículo para nós chegarmos a Deus. Nós não adoramos santos. Portanto, há uns que estão fora da religião católica que pensam que nós adoramos imagens e adoramos santos. Pois, isso é mais por ignorância porque nós não fazemos nada disso. Era aí que eu queria chegar, precisamente. Portanto, a questão seguinte era exatamente esta. Porque, portanto, muitas vezes, portanto, e o Padre Adelino já chegou a essa conclusão, não é? Mas realmente é necessário também dar esta explicação, porque realmente nós na Igreja, portanto, isto, somos muitas vezes acusados de adorarmos imagens e adorarmos bonecos. Portanto, é aquilo que, no fundo, viola um dos mandamentos, que diz que não farás para ti imagens esculpidas de mim, pronto, quando Deus está a falar para as sagradas, portanto, para os 10 mandamentos, pronto, para a composição das tábuas dos 10 mandamentos. Mas realmente é isso, porque, e acho que isto é necessário também, que as pessoas, portanto, e nós próprios, nós católicos, também temos de aprender essa parte, porque eu muitas vezes ouço pessoas dizerem, eu adoro Nossa Senhora de Fátima, eu adoro Santo António. Não, nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus, só eu prestarás culto. Exatamente. Porque depois tudo o resto é lá está, como o Padre Adelino estava a dizer, é uma intercessão para chegarmos junto de Deus e pelas nossas preces também. Ou seja, é apenas um veículo. Exatamente. Porque essas pessoas que foram, portanto, declaradas santas pela Igreja Católica, também foram um veículo para Deus chegar também a nós. Claro. Não é? Claro, porque funciona também no outro sentido. Claro. Exatamente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos. Não é? Portanto, aqueles 3 pastorinhos, aquelas 3 crianças, foram um veículo portanto, de Deus, não é? E de Nossa Senhora, para aquela mensagem passar. Na altura foi muito incompreendida também. Vivíamos em tempos diferentes, não é? Portanto, muita coisa complicada portanto, no país nessa altura. Tenho a impressão que até por aí não foi por acaso que Nossa Senhora escolheu o nosso país para aparecer a 3 crianças. Essas coisas nunca são por acaso. Exatamente. Mas lá está. Mas foi através daquelas 3 crianças que a mensagem de Nossa Senhora passou para nós,
que era a mensagem também, portanto, uma mensagem de paz e de amor por parte de Deus. Lá está, os santos também foram veículos, não é? De Deus para chegar junto dos comuns mortais. Aquilo que eu dizia, exatamente isso mesmo, aquilo que eu dizia há bocado. Pelas suas palavras, pela forma como falam, ou daquilo que falam, pelas suas obras, por aquilo que realizam no dia-a-dia, ou por alguma obra que criaram, por alguma coisa de ir ao encontro dos outros, pelo seu testemunho, definitivamente os santos são mesmo isto. Lá está, o procurar espalhar, no fundo, a mensagem de Deus, essa mensagem do amor de Deus, essa mensagem de paz, e hoje em dia acho que estamos muito necessitados dela, e não estou só a falar dos vários conflitos que existem no globo, não estou a falar só da ausência de guerra, estou a falar da paz que nós somos chamados a construir entre nós, nas nossas relações. Os santos foi alguém que foram capazes de fazer isso, de ir construindo a paz daqueles que iam encontrando. Se calhar às vezes com algumas incompreensões. Exatamente. E em grande parte dos momentos a paz não significa ausência de guerra, não é? Porque muitas das vezes, e houve situações de santos também, que eles próprios tiveram que travar guerras para também conseguirem esse caminho de santidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, de São Sebastião, penso que foi, sim, São Sebastião, que foi... Espera aí, desculpem lá que eu sou... Foi mártir. Foi mártir, exato. Depois também temos um santo, portanto que ele era general em Portugal, como é que ele se chama? Agora, isto aqui, lá está, é para verem que isto aqui nada é preparado, nós estamos aqui a ter... Santa Maria, que foi o grande... Nuno Álvares Pereira. Nuno Álvares Pereira. Pronto, exatamente. Santa Maria, quando... Depois ele entrou para o convento, mas... Exatamente. Mas isto lá está, porque também eles muitas vezes tiveram que desempenhar as suas funções de... Mas lá está, isso faz parte daquilo que é a vida concreta das pessoas. Exatamente. Nós não podemos querer percorrer esse caminho de santidade para o qual o Senhor nos convida e nos desafia, desenraizados daquilo que é a vida concreta. A realidade humana. A realidade humana. E da própria inseridos numa sociedade, num momento da história concreto, num contexto concreto. E às vezes, se nós formos a avaliar, faz sentido a alguém que nós consideramos santo ter estado a combater. Se nós formos a pensar só assim e posto as coisas só nesse sentido, se calhar não é? Mas nós não podemos olhar só assim as coisas sem olhar para tudo aquilo que rodeia, primeiro, que foi a vida daquela pessoa. Segundo, o contexto próprio onde a pessoa se insere. Terceiro, aquilo que é o contexto próprio da história, como eu dizia há bocadinho. E pronto, lá está. Nós já falamos disso no podcast qualquer, acerca de tema. Nós não somos ninguém para julgar a história. Exatamente. Nós temos lá está. Os santos servem para nós e para isso mesmo, para nós olharmos para eles e perceber que foram pessoas inseridas na vida concreta. Não foi alguém que está fora daquilo que é a realidade. Exatamente. Isso é tudo, portanto, é tudo verdade, mas relativamente a esta questão, portanto, mesmo até da paz, portanto, e da nossa paz que temos com cada um de nós, muitas vezes o contexto de paz, portanto, e era precisamente aí que queria chegar, não é ausência de guerra. No nosso contexto social concreto, exatamente, é relativamente fácil ir falando sobre isso. Agora, se nós formos para um sítio de conflito, olha, nós temos que construir a paz na nossa realidade concreta. Está bem, então rockets a passar por cima de mim. Pois. Vou construir a paz na minha realidade concreta. Ok, certo. Não, e também é fácil falar para nós que estamos fora disso. E também podemos ir para outra altura da história, não é? Em que... ou eu luto contra aqueles gajos, ou vamos deixar de ser cristãos. Exatamente. Que isso... desculpem lá pronto, mas é mesmo assim. Mas é mesmo. Houve tempos da história em que isso aconteceu, em que os cristãos tiveram precisamente de lutar também, e cometeram também os seus erros, como outros cometem, mas lá está. No contexto histórico é mesmo assim, e lá está, já falámos sobre isso. As conversas também nesse âmbito vão sempre dar a isso, é inevitável, mas aqui relativamente à questão de
do caminho de santidade, de hoje celebrarmos este dia de Todos os Santos, também desmistificar aqui outra coisa. Porque, portanto, muita gente associa o dia de Todos os Santos ao dia dos mortos, não é? Portanto, ao dia dos... Não é dos mortos que eu queria dizer, ao dia dos fiéis defuntos. O dia dos fiéis defuntos... O dia dos fiéis defuntos é dia 2. Exatamente, celebra-se amanhã. Mas lá está, existe esta tradição que hoje é o dia de ir ao cemitério, não é? A certa altura, na nossa sociedade, pelo menos em Portugal, não sei, noutros países, eu acho que isso foi criado, bem, em primeiro lugar, acho que por questões práticas, porque, pelo menos desde que eu me lembro de ser gente, que neste dia 1 de novembro sempre foi feriado, civilmente. E, portanto, é mais fácil as pessoas exceto ali em sim, 4 anos da nossa história. Houve uns anos que não. Pronto. Aqui recentemente. Mas isso, pronto, passado esse período. Esse parênteses à frente, de facto, também não creio que seja só por isso, mas por questões práticas, no dia 2 a malta trabalha, hoje já é feriado, civilmente. É mais prático eu ir, por exemplo, nessa questão de ir ao cemitério, pelo menos lembrar-me dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus entes queridos que já partiram, e ir ao cemitério ajuda-nos sobretudo a isso, não é que aqueles que já partiram precisem disso, nós é que precisamos. Porque é feriado e pronto, o seu trabalho é mais difícil de ir lá. E depois também porque isso foi, pronto, se calhar uma mentalidade que se foi criando de que, pronto, no fundo, celebrar todos os santos é celebrar também aqueles que já partiram, que nós acreditamos que eles também são santos. Em certa medida está correto. Está correto. Nós acreditamos que aqueles que já partiram, sobretudo aqueles que nos eram queridos, que Nosso Senhor os tem a seu lado, no paraíso. E nós também queremos ir para lá, acho eu. Exatamente. E querer ser santo é isso. E nós devemos almejar isso, devemos querer isso. Ou antes, devemos ir construindo isso. E por isso, se calhar, em certa medida, acho que tem muito a ver com isso. Acho que a ideia em si, pelo menos em teoria, não está totalmente errada. Ou seja, nós estamos a honrar os santos e acreditamos que os nossos também são santos. A comemoração dos fiéis defuntos é nós lembrarmos, pelo menos para mim e na minha visão, por exemplo, nós lembrarmos daqueles que nos são mais próximos. E rezamos muitas vezes por eles, e pronto, não é que eles precisem, mas pronto, nós precisamos de lembrar deles, mas rezamos muitas vezes por eles e temos muitas vezes no nosso pensamento e sobretudo em datas específicas lembrarmos mais deles, mas há muita gente de quem ninguém já se lembra. Exatamente. E a comemoração dos fiéis defuntos, eu acho que nos ajuda sobretudo isso, é lembrarmos daqueles que estiveram antes de nós, que foram fazendo este caminho também antes de nós. E que hoje em dia ninguém se lembra deles. E eles também nos ajudaram para nós podermos fazer este caminho hoje em dia, teve que vir alguém antes de nós que foi fazendo também o seu caminho. Exatamente. E também nos ajuda hoje em dia a percorrermos isso. Portanto, faz sentido celebrarmos as duas coisas. Exatamente. Aliás, isto aqui também acaba por, inevitavelmente, pronto, isto há um grande debate na sociedade e principalmente em Portugal existe este grande debate porque fomos indo buscar tradições de outros países também, pronto, e inevitavelmente ontem celebrou-se a noite do Halloween, não é? Nos países anglo-saxónicos, pronto, e não é isso que queremos falar, mas há um ponto entre aspas interessante no meio disto tudo que portanto, a forma deles acaba por convergir um bocado nesta nossa visão de comemorar os fiéis defuntos, que é, portanto, a noite de 31 no México é o dia, portanto, é comemorado o Dia de los Muertos, não é? Em que as pessoas vão ao cemitério precisamente fazer essa festa, não é? Essa lembrança daqueles para lembrar que eles gostavam deles. Exatamente. E tem a ver com isso. E tem precisamente, portanto, há um filme da Disney, agora não lembro o nome, mas há um filme da Disney que é muito, que é muito engraçado, que fala sobre isto, precisamente a falar sobre esta questão de quando os mortos deixam de ser lembrados, não é? Aí é que desaparecem. Exatamente. E isso, lá está, no nosso entendimento, portanto, os mortos estão no paraíso, junto de Nosso Senhor, e nós também queremos ir para lá, mas existe precisamente esta vertente, esta questão de
os mortos também têm de ser lembrados para continuarem vivos. Exatamente. Seja, na nossa lembrança. E para quem quiser, eu acho que nem vai contra absolutamente nada daquilo que é a nossa crença. O filme O Coco, da Disney, fala precisamente sobre isto e sobre esta questão. Lá está, à maneira daquilo que é a tradição no México, para a comemoração do Dia de los Muertos, mas que acaba por ir um bocadinho ao encontro. Não tem nada a ver com aquela agora parte... no Brasil, a tradução, ou seja, como chamaram ao filme, em Portugal é Coco, como no original em inglês. No Brasil, a vida é uma festa. A vida é uma festa, exatamente. E que no fundo é o que aquele filme no fundo isso transmite. É celebrar a vida, sim. Exatamente. E a questão do Halloween, é uma tradição anglo-saxónica que eu acho que para nós não faz sentido. Claro. Porquê? Porque é uma coisa vinda de fora, importada. Nós temos as nossas tradições e devemos valorizá-las. Mas sempre sem chegar a isso, que não estamos aí a falar de tradições, exatamente. Vamos fazer um outro podcast sobre tradições. Exatamente. Sim, porque hoje aqui celebra-se o dia do Pão por Deus. O Pão por Deus, exatamente. E hoje eu descobri, precisamente, portanto, vi a partilha de uma história do significado do Pão por Deus. Também é muito giro. Mas o Halloween surgiu do encontro de duas tradições, ou seja, desta do Dia dos Mortos do México e de uma coisa que é mais ou menos aquilo que nós celebramos no Pão por Deus, que chama uma coisa que é Holy Wins, ou seja, o sagrado, o santo, vence. Exato. Depois aquilo levou outras alterações, que olha-se mais para a parte só da parte da morte e da parte do terror, do obscuro, que eu vou ser muito sincero. Eu acho que aquilo a nós não diz nada. Pois. Eu pessoalmente detesto o Halloween pelo pavor que eu tenho de aranhas e que metem aranhas em tudo o que é. Eu também não acho piada, não acho piada nenhuma ao Halloween por causa disso. Porque não faz sentido, pronto. Sim. Para nós, pronto. Dentro da nossa tradição não faz algumas sentido. pessoas até podem fazer, para nós acho que não faz sentido. E acho que faz sentido. Nós celebramos o Pão por Deus, sobretudo pela história que está envolvida, porque o Pão por Deus começou na altura do terremoto, em 1755, em Lisboa. O terremoto abrangeu de Lisboa para baixo, do país, mais ou menos. Sim. E muitas pessoas estavam nas igrejas a celebrar precisamente o Dia de Todos os Santos. Exatamente. E pronto, houve muitos mortos, houve muitas pessoas que ficaram desalojadas, houve um grupo de pessoas que se juntou a pedir alimentos para aquelas pessoas que precisavam e chamavam aquilo o Pão por Deus, ou seja, porque Deus também vai, através de nós, vai ao encontro das pessoas que precisam. E no fundo, até acaba por ter sentido fazer isto no Dia de Todos os Santos. Calhou que o terremoto fosse essa tragédia, mas faz sentido, porque ser santo também é isso. Exatamente. E começou-se depois esta tradição do Pão por Deus, portanto, isto para quem não sabe, precisamente no dia 1 de novembro de 1756, portanto, quando se celebrou um ano do terremoto, em que as pessoas foram pelas casas a pedir o Pão por Deus. E lá está, uma tradição muito nossa, que faz tradição. Que infelizmente se foi por pelas grandes cidades. Sim. Para nós faz sentido por causa disso, porque estarmos atentos aos outros, nós vamos pedir, e aquilo depois a ideia é partilharmos com quem precisa. Exatamente. E no fundo, tornou-se essa tradição, porque também honra aquilo que no fundo é a santidade, aquilo que nós celebramos nessa solenidade de todos os santos, que é estarmos atentos aos outros e assumirmos o amor de Deus da nossa vida. É isso, é estarmos atentos àqueles que nos rodeiam, e ser santo é isso, é estarmos atentos aos outros. Exatamente. E nós neste dia, lá está, também em Portugal celebramos sempre também precisamente o aniversário do terremoto de 1755, que aconteceu precisamente no Dia de Todos os Santos, e lá está, isto também nos remete exatamente para aquilo que é a nossa fragilidade. Exatamente. Nós, nós estamos também não é à mercê, estamos sujeitos àquilo que vai acontecendo a toda a gente, nós também estamos sujeitos a isso. Exatamente. Temos é que saber olhar para as coisas de outra forma, assumir as coisas de outra forma, ou seja, mesmo no meio das dificuldades, há sempre alguém que precisa da minha ajuda. É isso mesmo. Eu tenho que estar atento a isso. Ir ao encontro do outro. Muito bem. Bom, nós este tema daria também, lá está,
Normalmente costumo terminar os nossos podcasts a dizer sempre isto. Este tema dava para 3 ou 4 podcasts, mas realmente nós temos aqui portanto, o nosso tempo também para não causar aqui portanto, muito transtorno a quem nos ouve, porque senão depois é muito tempo a ouvir as mesmas vozes, e é sempre interessante, mas mais uma vez agradecer ao Padre Adelino pela disponibilidade para partilhar estas, portanto, no fundo, estas experiências e aquilo que é... No fundo é isso mesmo, uma partilha. Exatamente. E aquilo que é o nosso caminho para a santidade. Também agradecer a quem nos ouve e a quem nos vai chegando, nos vai fazendo chegar as suas opiniões, as suas mensagens. Continuem. Dê-nos sugestões de temas para nós falarmos. Já recebemos algumas. Exatamente. Vamos procurando ir ao encontro disso. Exatamente. Mais softs, aqueles mais polémicos. Não tem problema, nós estamos cá também qualquer tema que para falar. Estejam à vontade. Exatamente. Desde que tenham façam sentido aquilo que é aqui no âmbito da partilha, da nossa partilha, portanto, aqui da nossa comunidade. E agradecer a vossa atenção, e até daqui a 2 semanas. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.